Olá, boa tarde. Está no ar o Record na Hora. O Benfica oficializou a renovação de contrato com Otamendi. Através de um comunicado, a SAD, liderada por Rui Costa, anunciou que o capitão renovou por uma época e que assim fica ligado ao clube até junho de 2026. Otamendi representa o Benfica há 5 temporadas, vai assim para a 6ª na Luz. Levantou já 3 troféus como capitão, realizou 231 jogos pelo Benfica. Através de um vídeo, o capitão do Benfica promete a mesma ambição e esperança de sempre e também defender o símbolo do clube. No fim, até utiliza o vernáculo. São declarações que vamos ouvir mais à frente. Rui Costa está a preparar uma revolução na equipa do Benfica e quer pelo menos 6 reforços para a nova época. Há 6 posições que são prioritárias, são detalhes revelados hoje em exclusivo pelo jornal Record. Assim, o objetivo passa por contratar um lateral esquerdo, um central, um médio defensivo, um ala esquerdo, um médio criativo e ainda um ponta de lança. Numa altura em que o Benfica prepara os 8º de final do Mundial de Clubes, Rui Costa está também atento ao mercado. Estas contratações dependem dos jogadores que saírem. Para já, e entre os habituais titulares, apenas o adeus de Di Maria está confirmado. No entanto, Álvaro Carreras também deverá ser transferido para o Real Madrid. João Félix esteve num jogo de futebol com crianças em Tóquio. O avançado português está a gozar novo período de férias, depois da estadia em Miami, nos Estados Unidos. Agora, no Japão, João Félix publicou um vídeo no qual surge rodeado de crianças durante um jogo de futebol em território japonês. O internacional por Portugal continua com o futuro por definir. A única certeza é de que não conta para o Chelsea, que na época passada pagou mais de 50 milhões para o contratar. João Félix tem contrato até 2031, sendo que recebe 7 milhões limpos por temporada. Tal como já avançámos, o Benfica está disposto a negociar com o Chelsea e admite mesmo chegar aos 30 milhões de euros para contar com o avançado. Antes de ir para o Japão, João Félix esteve em Lisboa a treinar no estádio do Oriental com David Rosa, que é treinador e especialista em performance no futebol. Ora, e o Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos admite a existência de relâmpagos à hora do jogo do Benfica com o Chelsea. O Serviço de Meteorologia prevê a ocorrência deste fenómeno a partir das 2 da tarde no estado da Flórida. O jogo está agendado, recordo, para as 4 da tarde locais, 9 da noite em Portugal. Nos Estados Unidos, os raios matam anualmente cerca de 30 pessoas e atingem centenas. Nesse sentido, a FIFA adotou um protocolo durante o Mundial de Clubes. Recordo que dos 48 jogos da fase grupos, 5 tiveram de ser interrompidos devido ao mau tempo. Um desses jogos foi o do Benfica frente ao Auckland City. O protocolo refere que o encontro deve ser interrompido a partir do momento em que é registada a queda de um relâmpago no raio de 10 milhas à volta do estádio. A partir desse momento, são cronometrados 30 minutos de espera. Se não voltar a cair um relâmpago, o jogo pode prosseguir. Caso contrário, volta a iniciar-se uma contagem de meia hora. Renato Sanches está apto para defrontar o Chelsea. No treino de hoje, o médio do Benfica já esteve sem qualquer tipo de limitação. É um indício de que Renato Sanches poderá estar disponível para o jogo com o Chelsea amanhã, este encontro dos 8º de final do Mundial de Clubes. Recordo que Renato Sanches saiu lesionado do jogo com o Bayern Munique aos 78 minutos desse encontro. Apesar de Bruno Lage ter dito logo que a lesão não era grave, ontem o médio treinou à parte do restante grupo. Depois de uma sessão em que fez apenas gestão de esforço, Renato Sanches voltou hoje a trabalhar com o restante plantel do Benfica. Francesco Farioli quer ser o próximo treinador do Futebol Clube do Porto. O ex-treinador do Ajax é o principal candidato a suceder a Martin Anselmi. Esta informação foi avançada em primeira mão aqui no Now. Agora, e segundo informa o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o Futebol Clube do Porto está mesmo bastante interessado na contratação de Farioli. Inclusive, já existem contactos entre as partes desde janeiro, a altura em que Vítor Bruno foi despedido. Na altura, o técnico italiano recusou mudar-se para o Futebol Clube do Porto,
Mas agora, após a demissão do Ajax, Farioli está disposto a aceitar uma mudança para o Dragão. André Vilas-Boas está neste momento a ponderar todos os cenários, sendo que a saída de Anselmi e a oficialização do novo treinador devem acontecer brevemente. André Vilas-Boas colocou Martin Anselmi à margem de todas as conversas, ou seja, presidente e treinador do Futebol Clube do Porto estão basicamente de relações cortadas e sem qualquer interação. A notícia é do Jornal Record. Desde a reunião tensa da passada quarta-feira, que acompanhámos também aqui no NAU, André Vilas-Boas e Anselmi não se falam. Nesse dia, depois de ter sido chamado para um encontro de urgência, Anselmi fez questão de dizer que quer continuar no Futebol Clube do Porto. Aliás, mostrou-se até surpreendido e irritado ao saber que André Vilas-Boas ponderava despedi-lo. O ainda treinador do Porto usou como argumento o facto de Vilas-Boas lhe ter dado múltiplos votos públicos de confiança para dizer que tinha a expectativa de continuar. André Vilas-Boas está em reflexão sobre Martin Anselmi e o futuro do comando técnico do Futebol Clube do Porto. Ciente da importância e das implicações deste processo, André Vilas-Boas não se quer precipitar a tomar uma decisão. Na reunião com Martin Anselmi, o presidente do Futebol Clube do Porto deixou bem claro que o desfecho do processo poderia terminar com a saída do treinador argentino. Segundo o que o Jornal Record conseguiu apurar, o tempo agora é de reflexão e a decisão definitiva só deverá ser conhecida na próxima semana. Ao contrário de algumas informações que foram circulando durante o dia de ontem, Anselmi não foi para o Mundial de Clubes em xeque. A prestação da equipa na prova acabou sim por instalar a dúvida. Ainda assim, é reconhecido no Dragão que a liderança de Anselmi está muito fragilizada e que dificilmente terá futuro para a próxima época. Ora, e Vítor Gyökeres está de férias em Mykonos, na Grécia. Nas redes sociais começaram a surgir fotografias do avançado sueco a desfrutar da pausa antes do arranque da nova época. Nessas imagens é possível ver Gyökeres num barco e também na praia com amigos. Antes de ir para a Grécia, Gyökeres esteve na Suécia, onde partilhou vários vídeos e fotografias até a jogar à bola. Recordo que o regresso do Sporting aos trabalhos está agendado para dia 1 de julho, sendo que o clube autorizou o sueco a regressar apenas no dia 6. No entanto, há a possibilidade de Gyökeres fazer greve e não se apresentar em Alcochete. A Juventus está a ponderar deixar cair a hipótese de contratar Gyökeres. A equipe italiana tinha o goleador do Sporting como uma grande prioridade para este mercado de verão. No entanto, o desejo de Gyökeres em jogar na Liga Inglesa, mais concretamente no Arsenal, fez com que a Juventus olhasse para outros alvos. A prioridade será agora contratar Jonathan David, que está em final de contrato com os franceses do Lille. Com o Arsenal também atento a outros alvos, há mesmo o perigo de Gyökeres ficar sem propostas de dois dos principais interessados. Ao contrário do Arsenal, a Juventus até estava disposta a fazer um investimento que ia ao encontro do que Frederico Varandas pede, ou seja, 70 milhões mais 10 por objetivos. Gyökeres, que voltou a abrir a porta ao Manchester United de Ruben Amorim. Dada a preferência do Arsenal no avançado cesco do Leipzig, Gyökeres mostra-se disponível para ouvir a proposta de Ruben Amorim. A notícia é avançada pela imprensa inglesa, que realça que Sesco começou mesmo a seguir a página do Arsenal nas redes sociais. Os jornais ingleses destacam novamente que Gyökeres já decidiu que regressar ao Sporting está completamente fora de questão. Agora, com as negociações com o Arsenal mais complicadas, Gyökeres tem esperança de que o Manchester United consiga negociar com o Sporting de forma a poder jogar na Liga Inglesa. Em sentido inverso, o Sporting está decidido a contratar Luís Soares, mas não está disposto a chegar aos 25 milhões de euros pedidos pelo Almeria. Segundo o Jornal Record, a SAD, liderada por Frederico Varandas, está bastante interessada em Luís Soares para substituir Vítor Gyökeres, mas o preço exigido pode ser um entrave. Conforme diz o Jornal Record, o Sporting admite pagar o mesmo que pagou ao Coventry por Gyökeres, ou seja, o Sporting está disposto a oferecer 20 milhões de euros, mais 4 milhões em bónus pelo cumprimento de objetivos para negociar o avançado.
E voltamos ao tema de abertura. O Benfica oficializou a renovação de contrato com Otamendi. Através de um comunicado, a SAD, liderada por Rui Costa, anunciou que o capitão renovou por uma época e fica ligado ao clube até junho de 2026. Otamendi representa o Benfica há 5 temporadas, vai para a 6ª, já levantou 3 troféus como capitão e realizou 231 jogos pelo Benfica. Publicou este vídeo, no qual o capitão promete a mesma ambição. Vamos ouvir. Há aqui também uma expressão com utilização de vernáculo utilizada por Otamendi, mas uma mensagem de ambição, esperança e a promessa de que vai sempre defender o símbolo do Benfica. São as mensagens fortes de Otamendi neste vídeo divulgado após saber-se que vai ficar mais um ano no Benfica. É o tema que abre a nossa conversa com o Bernardo Ribeiro, o Vítor Almeida Gonçalves e o Vítor Pinto. Muito boa tarde aos três. Bernardo, começo por ti. Depois, já conhecemos Otamendi, conhecemos aquilo que já deu ao Benfica, era inevitável, até depois daquilo que tem feito também no Mundial de Clubes, um jogador com tantos minutos nas pernas, era inevitável que o Benfica tomasse esta opção? Inevitável não, mas era uma vontade há muito expressa por Rui Costa. Acho que esta renovação tem Rui Costa escrito com todas as letras. O presidente do Benfica é um franco admirador das capacidades de Otamendi, não só das capacidades futebolísticas, mas também das capacidades de balneário, das capacidades de liderança e das capacidades de dar um murro na mesa em momentos difíceis. É um jogador em quem Rui Costa tem confiança plena e acho que esta é uma... Obviamente não estou a dizer com isto que Bruno Lage não desejasse a continuidade de Nico Otamendi, não me percebam mal, mas sei de forma muito segura que este era um desejo há muito expresso por Rui Costa, que gostava até de ter ido já para a América com este tema resolvido, mas acabou por ser resolvido na América e eu acho perfeitamente natural, ainda que eu acho que, para te dizer a verdade, do meu ponto de vista, a época de Otamendi teve muitos altos e baixos, acho que acabou bem. E Otamendi é um jogador quando empresta tudo ao jogo e as coisas lhe correm bem, se nota muito, mas também teve ao longo da época, no meu entender, alguns lapsos em momentos difíceis para o Benfica. Ainda assim... Fruto também da idade. Não sei se concordas comigo, aos 37 anos, se calhar, às vezes, a recuperar algumas posições poderá ser, mas não vou sequer atribuí-lo à idade, porque eu acho que a idade também se sente na forma como o jogador chega aos treinos, na forma como o jogador recupera do treino, e eu diria que, nesse ponto de vista, os fisiologistas do Benfica e a equipa orientada por Bruno Lage, ou seja, a estrutura do Benfica, tem mais capacidade do que eu para dizer porque é que Otamendi falhou nesses momentos. Mas a verdade é que eu acho que falhou em alguns momentos, mas também te digo que não vejo no Benfica, com todo o respeito, não vejo no Benfica muita gente capaz de assumir este papel que Otamendi exerce. Só Otamendi é que acabava o campeonato com 3 amarelos, não é? Quer dizer, Otamendi tem um estatuto que lhe permite fazer muita coisa dentro de campo, que acaba por não ser penalizada e acho que também impõe muito respeito no balneário. É um jogador duro de roer, é um jogador com capacidade para bater quando quer bater, para gritar quando quer gritar, pode gritar com os árbitros que não acontece nada e isso tem muito valor, tem mesmo muito valor, pode não parecer, mas tem muito valor. E eu acho que, olhando à equipa do Benfica e olhando, na verdade, se castiga a exiguidade de centrais no plantel do Benfica, né? Não é propriamente um plantel que a gente diga que os centrais abundam. Eu acho que Rui Costa fez bem, porque apesar do Benfica ter grandes jogadores, se Rui Costa não mantivesse Otamendi, teria que ir para um capitão com um perfil diferente. Por exemplo, se optasse por um Ornes, né, que é um jogador que me parece respeitado por todos, muito trabalhador, muito profissional, mas não é o osso duro de roer que é Otamendi, não é um jogador que bate em tudo o que mexe quando lhe apetece. E eu portanto, entendo e parece uma medida de gestão interessante de um ponto de vista, sempre e quando na próxima temporada haja mais este Otamendi de final da época do que o Otamendi, se calhar, do início da época e de alguns momentos de Champions.
Vítor, percebi que te riste aqui quando o Bernardo referiu a questão dos amarelos. É importante ter alguém que tem aqui um passe, às vezes, para seguir sem que os árbitros... Esse estatuto, vamos pôr, até me custa assim dizer as palavras, porque no mundo em que vivemos, qualquer coisa que a gente diz é logo dito com outro sentido. André, é dizer diretamente, respeitinho é muito lindo no futebol e os nossos árbitros então são conhecidos pela sua coragem inacreditável, levam tudo à frente, sem receio de camisolas, estatuto de jogadores. Em concreto, em primeiro lugar e acima de tudo, obrigado a todos que estão com o Record na hora, com o Record em todas as horas, e é um prazer estar cada vez com mais espectadores a esta hora, no horário nobre, a acompanharem a marca Record. Um abraço ao Bernardo, ao Vítor Almeida Gonçalves, e deixa-me dizer-te isto, todos nos lembramos dos episódios do Otamendi a apontar para a abraçadeira, a apontar para o emblema, recentemente até na seleção argentina com o Richard Rios, que era alvo, nem é bem ser alvo, que foi proposto a vários clubes portugueses, também no Argentina-Colômbia, pegado lá com o jogador da Colômbia, e depois algo que é fundamental, mesmo com o problema de lá das ligações aéreas para a Argentina, da ponte aérea, que seria Lisboa-Buenos Aires, mas um dos voos foi a partir do aeroporto da Madeira, situações onde, de facto, Otamendi colocou parte dos interesses pessoais à frente dos interesses do Benfica e podia ter corrido mal, e podia ter corrido muito mal, mas, a partir daí, a dada altura, o Otamendi estabilizou e, tendo estabilizado, tendo-se focado em jogar futebol e tendo-se focado em liderar o balneário, não é só a marcação dos almoços onde os jogadores apareciam juntos para a fotografia e, efetivamente, ainda vimos já várias situações relativas a este Mundial de Clubes, onde a voz do Otamendi emerge naturalmente. E esse é o problema das lideranças forçadas ou dos balneários que ficam órfãos de um verdadeiro capitão. Se calhar há um rival do Benfica que conseguiu resolver esse problema quando Coates saiu, felizmente para esse rival do Benfica. Outro rival do Benfica não conseguiu ter o mesmo sucesso quando Pepe saiu, por exemplo. Apesar de, estou a falar de Fogo do Porto, do esforço que o Diogo Costa fez a dada altura esta temporada. E ter um capitão com o perfil de Otamendi é menos um problema para o Benfica. Há uma série de situações que nem chegam ao treinador, que nem chegam à estrutura, que nem chegam ao presidente, porque são resolvidas no seio do grupo. Eu não preciso dizer isto, o Bernardo sabe perfeitamente, o Vítor também, quem está em casa também, e tu, Andreia, mas até foi um treinador que foi bicampeão no Benfica, que me explicava que em determinado momento, em alguns clubes por onde passava, um dos pontos fundamentais era ter um bom grupo de capitães, porque se tivesse um bom grupo de capitães, a partir daí a gestão de treinador era muito mais estável, muito mais suave. E neste caso, Rui Costa tem que se focar em muitas questões que vai ter que resolver no Benfica, a começar por decisões em relação a si próprio, mas vai ter muitas questões para resolver no Benfica. O Record hoje revela, e vamos seguramente falar mais à frente, que pelo menos 6 reforços são necessários e não vai ser fácil trabalhar o mercado inflacionado como está, mas em relação ao Otamendi é menos um problema e é mais uma garantia. E é uma boa decisão da SAD do Benfica. Vítor, aparentemente será apenas um ano, muito se falou se seria mais um, a informação para já oficial é apenas de um ano. Entendo, há pouco falávamos da questão da idade, é muito por aí também? Antes de mais, boa noite a todos, um abraço, como sempre, especial para o Vítor no Porto. Acho que a idade não é um argumento para as falhas durante os jogos, porque se fôssemos por aí, teríamos de falar de António Silva, por exemplo. Não quero ser cruel com a minha análise, mas todos temos bem presente o que tem sido a irregularidade do António Silva nos últimos tempos, e isso obviamente não tem a ver com a idade, ou se tem a ver com a idade já é o outro lado da idade, talvez alguma inexperiência, se quisermos. Portanto, não é tanto pela idade, parece-me que Otamendi, e já aqui foi dito, há uma palavra aqui muito importante naquilo que já tanto o Bernardo como o Vítor Pinto disseram, que é o estatuto. O estatuto manda muito e acho que nesta questão de balneário o Otamendi de facto é uma autoridade. Isso vale para muita coisa, vale talvez para alguma permissividade dos árbitros, talvez, mas vale muito internamente para ser respeitado e para ser uma figura agregadora dentro do balneário. Eu já aqui o disse e mantenho que é a minha opinião, acho que é muito mais fácil reconstruir a equipa a partir da figura do capitão do que estar a mudar de capitão. Seria muito complicado e eu sou capaz de, enfim, concordo com o Bernardo e a informação também é dele que é uma escolha de Rui Costa, mas também parece que é muito mais fácil para Bruno Lage
reconstruir a partir deste capitão do que ter de ir à procura de outra solução que, enfim, mudaria sempre aqui um pouco o cariz, as relações dentro do grupo. E eu acho que a partir da figura de Otamendi será mais fácil reconstruir o plantel. Como o Vítor dizia, há muita coisa para fazer no Benfica, há muitos jogadores já saíram alguns, vão sair mais talvez, há muitos jogadores para chegar e um jogador como o Otamendi é fundamental para agregar tudo isso e para reconstruir a equipa. É um jogador que tem muita qualidade. O Otamendi que o Benfica precisa do Otamendi dos jogos com o Barcelona, como o Bernardo disse, houve muita irregularidade, às vezes até em jogos de menores, não é? Porque não é fácil para um jogador, isso vê-se em muitos jogadores, um jogador que tem o estatuto que o Otamendi tem, mais uma vez vamos ao estatuto, por vezes manter a concentração quando tem que ir jogar a campos mais pequenos, e ele, em jogos como o Barcelona, por exemplo, viu-se um grande Otamendi. E é esse Otamendi que o Benfica precisa. Muito rapidamente, antes de avançarmos, Bernardo, isto quer dizer que o Benfica poderá vender Tomás ou António? Obviamente o Benfica, para jogar numa linha de 4, vai até precisar de contratar centrais. A minha questão é se o Benfica equaciona deixar um dos dois, e aqui admitindo que vai ter o lateral e que Tomás não terá de ser adaptado, achas que vai pôr no mercado um destes dois, ou ouvir propostas por António ou Tomás Araújo? Eu não sei, porque a mim não me faz assim tanto sentido, que este diga, porque por cada central que o Benfica vender terá que contratar outro, não é? Isto parece mais ou menos evidente. Portanto, eu diria que era mais ajuizado o Benfica contratar só um central, porque parece-me que o Benfica precisa de mais um central. Parece-me que é um risco. A minha pergunta é também no prisma do jogador, não é? António Silva tem sido uma opção, por exemplo, a Roberto Martínez, se passar a ser suplente de Tomás Araújo, por exemplo, claro fica mais sim. complicado sim, ainda a seleção, não é? Fica mais complicado, mas eu diria que isso não é propriamente um problema do Benfica, é mais um problema do António, não é? Mas poderá, nesse sentido, forçar a saída, não é? Se entender que pois, pode não forçar vai ser... sempre e quando os presidentes quiserem, não é? O Jóqueres também estará... Não é? Toda a gente diz que o Jóqueres está a forçar a saída, portanto, quer dizer, se quiser forçar a saída, o Rui Costa pode dizer, olha, temos pena, pronto, é o que é, mas, não, quer dizer, eu não estou a dizer que não possam ser vendidos, acho que tem que aparecer, parece-me que tem que aparecer uma proposta um bocadinho simpática para, neste momento, o Benfica estar a criar mais um problema, porque, na verdade, o Benfica sabe que com estes três centrais tem algumas garantias, não é? Não é que tenham estado sempre bem, mas tem algumas garantias. Depois o Manu há de recuperar, e o Manu é um jogador que pode fazer duas posições, pode fazer central e pode fazer 6, mas na verdade é bem melhor a 6 do que a central. Portanto, lá está, não te estou a dizer que o Benfica não vai vender um central, não me parece que seja, neste momento, olhando ao plantel do Benfica, a primeira opção para realizar dinheiro seja neste momento um central. Não sei, Vítor, se queres acrescentar alguma coisa rapidamente? Era só dizer que foi notícia do Record em janeiro, quando António Silva se recusava a forçar a saída do Benfica, e neste caso teríamos que ir à procura de um áudio, de uma mensagem, de uma anilha de pombo-correio, de um fax, alguma coisa que levasse o Benfica a comprometer-se com a descida do preço de saída para o António Silva até um valor de saldo, que é isso que está a ser tentado com o Gyökeres. E creio que não é o que acontece nem com o António Silva, nem com o Tomás Araújo, ainda que o Benfica já tenha sido razoável em determinados momentos, como no caso de João Neves, onde não ficou o pé na cláusula, mas são situações e processos completamente diferentes. E deixa-me só dizer-te isto, Bajrami até deixou boa imagem nos minutos que jogou contra o Bayern, Joshua Winder tem futuro, mas ainda está verde para ser já um jogador do plantel principal. Claramente o Benfica precisa de mais um central e depois reagir mediante alguma saída. Muito bem, já vamos voltar a falar do Benfica, mas para já avançamos com o Futebol Clube do Porto. O Francesco Farioli quer ser o próximo treinador do Futebol Clube do Porto. O ex-técnico do Ajax é o principal candidato a suceder a Martin Anselmo. Esta informação foi avançada em primeira mão aqui no Now Agora, e segundo informa o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o Futebol Clube do Porto está muito interessado nesta contratação de Farioli, inclusive já há contactos entre as partes desde janeiro, a altura em que Vítor Bruno foi despedido.
Na altura, o técnico italiano recusou-se a mudar para o Futebol Clube do Porto, mas agora, que foi demitido pelo Ajax, está disposto a aceitar esta mudança para o Dragão. André Vilas-Boas está a ponderar todos os cenários, sendo que a saída de Anselmi e a oficialização do novo treinador podem mesmo acontecer brevemente. Vítor Pinto, em que ponto está esta situação do Futebol Clube do Porto? Já tomou uma decisão definitiva, André Vilas-Boas? Poderá ter tomado no seu íntimo, mas aquilo que eu aconselho é que os leitores, espectadores, muitos esportistas que nos abordam todos os dias e a todos os momentos, que estejam atentos ao Record, que estejam atentos ao Record na hora, que vão, como sempre, saber as informações certas e sentir-os na água. A questão que se coloca aqui neste momento é que o tempo tem que ser o tempo de André Vilas-Boas, tem que ser um tempo em que André Vilas-Boas reflete sobre o assunto já depois de ter reunido todos os dados. E deixa-me dizer-te, é algo que me parece significativo neste momento. Não se sente nenhuma ansiedade por parte do Futebol Clube do Porto, sente-se o Futebol Clube do Porto a trabalhar neste dossiê de uma forma até relativamente tranquila. Portanto, parece-me que os prós e os contras estão medidos, parece-me que todo o material de análise recolhido está consolidado. Todos nós vimos o que foram os 21 jogos do Sr. Martino Anselmi à frente do Futebol Clube do Porto. Por maioria de razão, André Vilas-Boas até normalmente nas tribunas presenciais até via melhor do que nós. E ele, tendo sido um treinador, tendo sido um observador, mais ilações retiraria. No entanto, existem muitos fatores que um presidente de um grande clube tem que colocar em cima da mesa. Existem muitas situações relativas até à organização da SAD que têm que ser tidas em conta. E o único risco neste momento, e já usei esta imagem, mas tenho que também usá-la no Record na hora, é que possa haver um clarão ali para os lados da Foz e de repente André Vilas-Boas via ver a luz e decidir ficar com Martino Anselmi. No entanto, não será isso que vai acontecer. Simplesmente há um timing para a resolução dos problemas que me parece que vai entrar pela próxima semana. Portanto, não vejo o Fogo do Porto desesperado, precipitado. Parece-me que, de alguma forma, André Vilas-Boas, dentro da urgência do momento, está a conseguir tratar do processo no seu tempo, no seu ritmo. E está a falar com Farioli? E o Futebol do Porto, na próxima semana, irá então clarificar a decisão final em relação a Martino Anselmi. Deixa só dizer isto a André Vilas-Boas, quando reuniu com Martino Anselmi, não lhe comunicou que estava despedido. Se lhe comunicasse que estava despedido, ao contrário do que andaram a espalhar, a dizer, para não dizer incendiar, evidentemente havia uma parte do processo que já estava resolvida. Neste momento já não havia conversas entre ninguém, seriam os advogados que iriam tratar das questões, responsáveis financeiros, fosse quem fosse. A conversa foi nesse sentido, mas não foi assumida nenhuma decisão final. Mas, Vítor, estava-te a perguntar se claro. Dizias que André Vilas-Boas está já é o que toda a, gente quer saber. E necessariamente terá de estar já a trabalhar em alternativas caso avance mesmo para este despedimento. Farioli, daquilo que sabes, é de facto pretendido? Vou lançar um desafio aos nossos espectadores, que são muitos e agradecemos todos os dias, e a liderança neste horário é muito difícil de conquistar. Se alguma vez viram o Record enganar-se em relação a algum treinador de Fogo do Porto. Se alguma vez nos viram dar algum tiro na água em algum dossiê crítico de Fogo do Porto. Se nós estamos a dizer que Farioli é o favorito, se nós estamos a dizer que há via aberta para o Francesco Farioli, se estamos a dizer que Francesco Farioli conhece o futebol português e era o alvo em janeiro, aliás, esta noite já no site do Record vão surgir informações muito interessantes em relação ao Francesco Farioli, estejam atentos porque de facto o nosso site já vai ter informações muito, muito interessantes e amanhã na edição impressa também creio que vale a pena comprar o jornal para perceber o enquadramento deste processo. A partir daqui, a tranquilidade do Futebol Clube do Porto em relação à sucessão de Martino Anselmi, em primeiro lugar à resolução do caso Martino Anselmi e à sucessão, permite-nos claramente tranquilizar muitos dos esportistas que estão neste momento inquietos, de que não me parece que a SAD Fogo do Porto vai ter necessidade, com todo o respeito, de andar ao tiro ao pato a ver onde é que consegue arranjar um treinador. Parece-me que as vezes são claras, há um alvo definido, o processo vai ser trabalhado nesse sentido e eu já mandei um abraço que vou reforçar aqui para treinadores pelos quais tenho enorme consideração, como Carlos Carvalhal, Vasco Matos, Luís Freire, que não têm nenhuma culpa de terem sido metidas nesta centrifugadora de nomes. O caminho que o Futebol do Porto tem definido, já o tinha definido em janeiro, se tivesse sido possível pagar a verba que era que o Ajax exigia para libertar Farioli, não tendo sido possível a Martino Anselmi ter sucesso e tendo-se somado outro fator que é inesperado,
que foi Farioli ter saído do Ajax, juntou-se um caldo de cultura que é quase uma tempestade perfeita, para usar o termo, para que Farioli possa finalmente ser o treinador do Futebol Clube do Porto. Vítor, quando foi esta aposta em Martin Anselmi, André Vilas-Boas surpreendeu muitos, não era de facto um treinador conhecido. Farioli, o Ajax não é uma equipa de pequena dimensão, é um clube muito conceituado, mas também não é um treinador, digo eu, que os adeptos do Porto ouvem o nome Farioli e não sei se ficarão automaticamente entusiasmados. Era isso que nesta altura, se calhar, a nação portista pedia, um treinador que só pelo nome, só por recordar o percurso, entusiasmasse? André, o que tu me estás a descrever aí é o homem providencial, ou seja, aquele treinador que chega e que vai resolver os problemas todos. Há um bocado essa ideia, muito também por aquilo que aconteceu no Sporting com Ruben Amorim. E que se falou, aliás, quando chegou Martin Anselmi, se bem estão recordados. A questão é que não há Ruben Amorim todos os dias, todas as épocas, assim como não há José Mourinho todas as épocas. E o Sr. Farioli também não sabemos o que é que poderá ser esse treinador ou não, mas o que eu quero dizer com isto é que tenho muitas dúvidas que venha resolver todos os problemas do Futebol Clube do Porto. O que eu quero dizer com isto é que já não era Martin Anselmi e não é o responsável por todos os problemas do Futebol Clube do Porto. Portanto, a questão não está só no treinador, está um bocadinho a montante do treinador também. Agora, em relação a Farioli, é um treinador que fez uma boa parte da carreira como adjunto, ou grande parte da carreira. Começou como treinador principal em 2020, inicialmente na Turquia. Depois passou por França, Ajax, disputou o título quase até ao fim, chegou a ter uma vantagem de 9 pontos que desperdiçou em 4 jornadas, também não chega propriamente com um elan muito favorável, digamos assim. Agora, confio inteiramente nas informações, obviamente, do Vítor Pinto. Se ele diz que é o favorito, é o favorito. Se é um treinador que já estava referenciado em janeiro, é porque os responsáveis do Futebol Clube do Porto acreditam que ele pode trazer a solução. Agora, eu, aqui mais como comentador do que meramente como jornalista, o que quero sublinhar é esta ideia. Não me parece que neste Futebol Clube do Porto se possa colocar o ónus todo da solução dos problemas do Porto no treinador, porque há muitos problemas a montante e há muitos problemas também a jusante. E eu acho que o plantel, por exemplo, a qualidade do plantel é um problema que o André Vilas-Boas tem que encarar de frente, mas sim, tem de começar pelo treinador. Mas, Vítor, querias acrescentar? Antes do Bernardo cortar a direito, só dizer isto. São situações diferentes, porque Martin Anselmi chegou a meio da época e não estava em condições de fazer nenhuma reestruturação de plantel. Aliás, perdeu ainda o Nico Gonzalez e o Galeno e estava numa situação ingrata. Ainda por cima, foi colocado mais um problema, além de ser um treinador sem experiência europeia, mais um problema em cima de todo este processo difícil do Futebol do Porto, que foi um treinador com uma ideia futebolística que não tem nada a ver com a cultura e com a história do Futebol do Porto. Pelo contrário, Vítor, uma das coisas incríveis no Cruz Azul que nós víamos, que até dizer, o Martin Anselmi já tem potencial, era, por exemplo, o aproveitamento que ele fazia dos guarda-redes, que à altura pareciam livros, vinham quase ao meio campo, coisas que chamavam a atenção por serem surpreendentes. Não vimos nada disso em Portugal, não vimos um golpe de asa, não vimos um treinador com capacidade de ser ele o polo de transformação e de mudança. Farioli não é um bálsamo definitivo para tudo. Agora, tem que ser um fator que, dentro de uma estratégia, dentro de uma aprendizagem com os erros cometidos e dentro de uma vontade, repito, por isso é que também usei o termo cortar a direito para o Bernardo que vem a seguir, para também cortar a direito em relação a algumas situações que não funcionaram esta época no Futebol do Porto, dentro dessa ideia, dentro dessa aposta, dentro dessa determinação, Farioli faz muito mais sentido, porque é um treinador muito mais adaptado à realidade europeia. E, Vítor, tu lembras de certeza, mas daqui a um bocadinho no site do Record também vamos ter isso. O Record já tinha identificado em 2022, e vão ver de que forma e através de quem, Farioli como um treinador de relevo da nova geração da revolução de treinadores, onde estavam nomes como Ruben Amorim e outros que vão surpreender quem vir o site do Record daqui a um bocadinho. Bernardo, não sei se vais mesmo cortar a direito em relação ao nome Farioli. É este perfil de treinador que o Porto precisa ou é a escolha possível neste momento, também tendo em conta
as dificuldades financeiras do Futebol Clube do Porto. Entrou agora algum dinheiro do Mundial de Clubes, é certo, Bem, fez vendas também muito interessantes, mas ainda assim sabemos que não se pode dar ao luxo de esbanjar, até porque possivelmente terá de investir no plantel. Tenho algumas dificuldades em dizer, porque acho que eu tenho algumas dificuldades em entender os problemas do Futebol Clube do Porto e tenho algumas dificuldades em entender esta opção de despedir Anselmi, não como observador de futebol. Percebo que o Martin Anselmi defraudou as expectativas e percebo, sem ver o trabalho dele, que poderá haver algumas dúvidas do que está a fazer no Dragão pelos resultados, mas esperava de André Vilas-Boas, esperava outra coisa. Ou seja, esperava que ele tivesse segurado o Vítor, mas pronto, se calhar houve ali um ponto de não retorno, mas acho que ele deixou o balneário mandar. E se calhar o primeiro treinador não teve o backup que deveria ter da estrutura, parece-me. Depois foi para uma escolha muito arriscada, e eu acho que quando se vai para uma escolha arriscada tem que se ter uma enorme fé na escolha que se está a fazer. E por muito que se queira, e por muito que não se veja, e eu estou completamente de acordo com os dois Vítores, eu estou em minoria hoje, mas por muito que esteja de acordo com o que os dois Vítores disseram, e estou, ou seja, que não se viu no Martin Anselmi os rasgos ou a capacidade que se poderia esperar eventualmente, mas quer dizer, ao Martin Anselmi foram retirados valores de um plantel que, com todo o respeito pelos seus profissionais, e o respeito é enorme, e, por exemplo, o Porto tem provavelmente o melhor guarda-redes do campeonato, para mim, com distância, em relação ao Sporting e ao Benfica, e tenho o maior respeito pelos dois guarda-redes do Benfica e do Sporting, mas, na verdade, sempre que fizemos aqui os jogos Porto-Sporting ou Porto-Benfica, ou não sei o quê, quando fazíamos a comparação de 11 para 11, o Benfica e o Sporting ganhavam de goleada na comparação dos jogadores. E a questão aqui é, portanto, o Martin Anselmi vem com 6 meses, retiram-lhe 2 dos melhores jogadores e supostamente ele tinha que fazer-se, agora, depois disso, 6 meses melhores. Não fez. Não fez, e se me perguntas se fiquei desiludido com ele, fiquei, mas não me parece que lhe tenham sido dadas todas as condições, com todo o respeito. Pois, para além disso, acho que há um problema de comunicação do Presidente do Porto desde o início do campeonato. Que é esta coisa de querer que o Porto ganhe tudo. É pá, santa paciência. Mas achas que é só comunicação? Vimos, não. Antes do Mundial de Clubes, disse ter reservado um espaço para o troféu do Mundial de Clubes num Porto que vimos jogar como vimos, sobretudo na reta final. Mas achas que é convicção? Não é só discurso? Não me interessa. Essa parte não me interessa. Eu não posso julgar se é convicção ou se é para o pagode. Espero que seja para o pagode. Na verdade, espero que seja para enganar os adeptos. Porque se é convicção, bem, o caso pode ser mais grave. Epá, eu gosto imenso do André, portanto, a questão aqui é como é que se pode olhar para o Porto e para a época que o Porto fez e depois vai-se para este Mundial, onde muitas equipas estão mais ou menos de férias, não é? Outras estão a sério, mas há equipas que estão mais ou menos de férias e se pede aos jogadores do Porto para ganhar o Mundial de Clubes. Quer dizer, não é? Nem, só os adeptos mais fanáticos e com incapacidade de olhar para a realidade. É preciso ter uma certa incapacidade de olhar para a realidade para achar que o Porto pode chegar ao Mundial de Clubes e ganhar aquilo. Por exemplo, nós olhamos agora para o Benfica, não é? E pronto, já percebemos que, se calhar, o Benfica pode fazer o que fez a Seleção Nacional no Europeu, não é? As equipas boas ficaram todas de um lado e o Benfica, assim, de repente, não é? Se enganar o Chelsea e o Dortmund, pode chegar à final. E numa final... Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mas quer dizer, mas ainda assim é o Chelsea e o Dortmund, mas não são equipas que a gente diga, não é? Não é o Real Madrid, não é o PSG, não, quer dizer, são diferentes. Portanto, eu acho que o Porto tem vários problemas. Depois falaste na falta de dinheiro. É pá, sim, falta de dinheiro, ok, mas quanto é que custou o Nuno Pérez? 17 milhões. Pois, quanto é que custou este rapaz que chegou agora, o Gabri? Pá, falta de dinheiro, ok, existe falta de dinheiro, mas quer dizer... foi feito um grande investimento, sim. Um grande investimento, e a gente olha para o grande investimento, não é? E o central, que era para ser o pilar do Porto, não sei, epá, o melhor central do Porto é de longe o Marcano, mas é assim com distância, não é?
O Porto tem o Otávio, que não consegue jogar com a bola a correr, não é? Tem como é que se chama o miúdo? O Zé Pedro, que é bom jogador, mas pronto, se calhar um pouco limitado para o que são as ambições do Porto, mas ainda assim um jogador que sempre que é chamado. E depois tem o Nuno Pérez, que é contratado para ser o pilar da defesa, não é? E nem titular foi muitas vezes. E tinha o Tiago Jaló também. E tinha o Tiago Jaló também. Pronto, e o Tiago Jaló, peço desculpa. Portanto, ou seja, quer dizer, aqui... não é? Portanto, eu acho que houve um problema de recrutamento, houve um problema de backup aos treinadores e há um problema, quanto a mim, grave, e continuo a dizê-lo. Uma coisa é querer ter exigência, mas exigir, não é? Eu sou diretor do Record, não é? Mas não posso exigir ao Vítor Almeida Gonçalves que faça um jornal, que o Record seja melhor que o New York Times, porque eu não lhe dou essas condições, não é? Eu posso lhe exigir que ele faça a melhor secção de Sporting do jornalismo em Portugal. Posso exigir que o Record seja o melhor jornal desportivo do panorama português. Porquê? Porque nós temos condições, trabalhamos num grupo sólido. Agora, se eu lhe disser, vamos fazer um jornal melhor que o Financial Times e o New York Times, eles, se tiverem coragem de dizer, diretor, você está maluco, não é? Pronto, quer dizer, que é um bocadinho, não é? Eu acho que o Porto tem que se encontrar em comunicação, em recrutamento e em backup aos treinadores, porque se queres que diga, aquela primeira pergunta que fizeste, o Farioli é que é? Será que é? Pode ser, eu não estou a dizer que não é, mas será que é? Muito bem. Pronto, é isto que eu acho. E Vítor? Isto é cortar a direito, Vítor, não sei. Cortaste a direita, aliás, eu já ia meter aqui no grupo para fazerem um vídeo, porque o teu vídeo vai ter muito sucesso hoje à noite, eu já nem preciso dizer mais nada. Mas Vítor, então deixa-me isto. pedir-te mais pormenores em relação a esta questão de Anselmi e Vilas Boas estarem de relações cortadas. Isso. Estarem de relações cortadas. Como é que depois se pode haver aqui tentativa de negociação? Porque o Futebol Clube do Porto certamente quererá chegar aqui a um acordo que lhe permita poupar algum dinheiro em relação àquilo que era o contrato de Anselmi. Como é que se negocia quando as partes não se comunicam e que mais pormenores nos podes dar? Algum pormenor que nos possa ajudar também em relação a este voltar de costas? Olha, Andreia, fruto das condições que o diretor nos dá, fazemos efetivamente a melhor secção de futebol do Porto do país e quero mandar aqui um abraço ao André Monteiro, ao Nuno Barbosa, ao Rui Sousa, ao Zé Miguel Machado. É um trabalho 24 horas por dia que dá resultados. E sabes qual foi um dos resultados desse trabalho? É que o Sr. André Vilas Boas, presidente do Futebol do Porto, quando chegou à meia-noite e teve lá toda a gente a insultá-lo, essas coisas todas, já a gente sabe. Mas no dia seguinte de manhã, quando chegou à SAD, já sabia que quando chamasse o Sr. Martino Anselmi para a reunião, o Martino Anselmi lhe ia dizer que queria receber tudo até ao fim do contrato. O Record fez esse favor à administração da SAD Futebol do Porto, se é que eles tinham alguma dúvida. Portanto, a partir daí, porque nós damos efetivamente notícias todos os dias, não nos limitamos a receber aí uns passarinhos que vêm plantar algumas coisas e depois fazemos esses favorzinhos de vez em quando. Nós damos efetivamente notícias e confirmamos as notícias. Portanto, a SAD Futebol do Porto, quando chegou de manhã, na quarta-feira, para começar a trabalhar, já sabia o que ia acontecer quando chamasse Martino Anselmi à SAD. Portanto, a partir daí, André Vilas Boas não o despediu, isso tem que ser dito claramente, não despediu Martino Anselmi, mas colocou-lhe o cenário que poderá e deverá e acabará por levar à saída do Futebol do Porto. E a partir daí, confirmando a informação do Record, quem estava com o Martino Anselmi, que ele não foi sozinho à reunião, tal como o treinador, deixou claro o seu desacordo, de alguma forma a surpresa e o choque, para usar aquele termo dos ataques de mísseis americanos, o shock and awe, portanto, e depois ficou tudo muito claro que se for esse o caminho, ele não vai prescindir de nada daquilo a que tem direito, inclusive quer receber a indenização à cabeça. Ou seja, uma das soluções que poderiam resultar para o Futebol do Porto era, e pode ter havido alguma conversa nesse sentido, neste momento não vamos mais longe do que isto, que seria encontrar um entendimento, uma solução negociada que permitisse a Anselmi receber até começar a trabalhar e se eventualmente quem está perto de Martino Anselmi encontrasse colocação para o treinador, porque ele efetivamente tem mercado no México, mesmo os mexicanos que vêm para o site do Record e para as redes sociais do Record insultar o Martino Anselmi, acabam por reconhecer que há clubes interessados nele. Portanto, isso poderia permitir ao Futebol do Porto suavizar o impacto dentro um bocadinho do que aconteceu com o Vítor Bruno, que ainda não está a trabalhar, mas prescindiu de metade da indenização. Só que neste caso
E entendo, ninguém pode levar a mal, nenhum portista, nem nenhum observador pode levar a mal, porque Martin Anselmi arriscou muito com a forma como saiu do Cruz Azul. Ele saiu do Cruz Azul à revelia do clube, sem ter uma rescisão assinada. Eu nunca tinha visto, até hoje, um treinador sair de um clube sem rescindir contrato. Foi o que Martin Anselmi fez. Saiu de lá, de chapéuzinho, no aeroporto, perseguido por jornalistas, chegou ao Invicta, foi apresentado no Museu de Futebol do Porto e começou a trabalhar, sem rescindir contrato, sem rescindir contrato com o Cruz Azul. Mas aí é que faz a diferença o guru jurídico da SAD Foco do Porto, José Luís Andrade, que trabalhou nas mais altas instâncias internacionais. Aqui está o Martin Anselmi de chapéu a fugir no aeroporto do México, onde por acaso também já andei perdido quando acompanhei a digressão ao México do Futebol do Porto, ainda na primeira época de Sérgio Conceição. Mas neste caso eu nunca tinha visto, o Bernardo vai-me ajudar e o Vitor Almeida Gonçalves também, até tu, André, se tiveres memória, de um treinador não rescindir contrato, vir para outro clube e começar a trabalhar. E sem haver indenizações pagas, sem nada. E eu disse logo na altura, se isto fosse ao contrário, algum clube internacional que viesse fazer isto a um clube português, meu Deus, o que era aqui em Portugal? Mas tudo bem, o Foco do Porto foi assertivo, resolveu o problema rapidamente. Neste caso, também o risco assumido por Martin Anselmi leva-o a exigir tudo a que tem direito, mas isso iremos saber na próxima semana como é que efetivamente este processo poderá ser solucionado por André Vilas-Boas e pela equipa da SAD. No essencial, acho que já todos percebemos que este é o tipo de bola de neve que, começando a descer a montanha, já não há forma nenhuma de parar. Muito bem, vamos acompanhar necessariamente este processo, também com as novidades que o Vítor Pinto prometeu. Esteja atento ao site do Record e, naturalmente, à edição de amanhã, que estará nas bancas com mais pormenores sobre o que está a acontecer neste momento no Futebol Clube do Porto. Mas avançamos com Vítor Gyökeres, que está de férias em Mykonos, na Grécia. Nas redes sociais começaram a surgir fotografias do avançado sueco a desfrutar da pausa antes do arranque da nova época. Nessas imagens é possível ver Gyökeres num barco e também na praia com amigos. Antes de ir para a Grécia, esteve na Suécia, onde partilhou também vários vídeos e fotografias, até a jogar à bola. Recordo que o regresso do Sporting aos trabalhos está agendado para dia 1 de julho, sendo que o clube autorizou o sueco a regressar mais tarde. No entanto, há a possibilidade de Gyökeres fazer greve e não se apresentar em Alcochete. Vítor Almeida Gonçalves, há também notícias no dia de hoje que dizem que o Arsenal agora está mais focado em Šeško, que aparentemente também, ligando ali algo que viram nas redes sociais, do Šeško ter começado a seguir o Arsenal, pegaram também um pouco por aí. E, por outro lado, uma Juventus que também em Itália se diz que se Gyökeres quer jogar em Inglaterra, então que a Juventus se calhar não vai começar a olhar para outros alvos. Há aqui o risco de Gyökeres perder estes dois comboios? Há esse risco, efetivamente. Parece-me que já estamos numa fase, nesta altura, apesar de se falarem de clubes de outros campeonatos, nomeadamente a Juventus, ainda hoje, por exemplo, voltou a falar-se do Milan, mas já estamos nós, no Record, pelo menos, nessa fase em que olhamos para o Gyökeres muito com destino na Premier League. É essa a informação que temos, e a informação que temos é que é no Arsenal que ele quer jogar. Agora, o facto, aliás, nas últimas horas também, além da Juventus, deixa-me dizer-te, falou-se de uma alegada aproximação do Liverpool, mas não é essa a informação que nós temos. Falou-se também de um suposto reaproximação também ao United de Ruben Amorim, mas segundo pude confirmar, também não houve nenhum desenvolvimento nesse sentido, ou seja, Inglaterra é o Arsenal e é o clube que Gyökeres quer. Agora, se vai concretizar ou não, temos muitas dúvidas, porque o processo está parado. O que nós sabemos neste momento, independentemente da classificação que quisermos dar, se é abordagem, se é proposta, é que houve efetivamente uma proposta, ou abordagem, como quisermos, de 55 mais 10 milhões. Essa proposta foi rejeitada pelo Sporting. O Sporting recusa vender sequer por 60 mais 10, portanto, era mais ou menos óbvio que isso iria acontecer. E a partir de agora, ou o Arsenal sobe de facto a parada e se aproxima daquilo que o Sporting pede, ou então parece muito difícil, porque aquilo que tu referias na tua questão relativamente ao Šeško, segundo sabemos, de facto, é verdade, ou seja, neste momento o Arsenal está a trabalhar com afinco para tentar garantir o Šeško.
desde o início deste processo e se sabia-se... conseguir, tem espaço para Gyökeres também Não ou é tem um ou espaço. outro? É um ou outro. Aliás, estamos a falar de 2 investimentos muito elevados, de uma grandeza de valores semelhante, embora Gyökeres, por aquilo que o Sporting pede, seja mais caro ainda do que Šeško. O Šeško é um jogador mais jovem. Gyökeres poderá garantir eventualmente mais rendimento no imediato, até pelo conhecimento que já tem de Inglaterra, mas já são outros 500, digamos assim. Portanto, acho que neste momento aquilo que o Arsenal está a tentar fechar é a Šeško e, voltando então à tua questão, há esse risco. Há o risco de Gyökeres perder esses 2 comboios e logo veremos o que é que acontece. A questão da greve, entre aspas, também pode ser uma greve de zelo. Sabemos o que é uma greve de zelo, ele pode apresentar-se ao trabalho e depois ter outro tipo de comportamentos. Não vou especular muito sobre isso. A questão é que, para decidir de facto aquilo que vai acontecer em Gyökeres, já não há muito tempo. Ao contrário do que há, por exemplo, em relação ao processo de Anselmi, neste momento o tempo é um aliado de André Vilas-Boas, ao ponto de ele poder gerir aqui um pouco o timing em que comunica as coisas. No caso de Gyökeres e do Sporting já não há assim tanto tempo, porque o processo está muito embrulhado ainda. Falta pouco mais de uma semana para o Sporting voltar ao trabalho. É verdade que Gyökeres tem autorização para se apresentar um pouco mais tarde, mas, visto de onde eu estou hoje, não há uma solução à vista. E o Sporting naturalmente quer evitar, pelo menos, ou melhor, se conseguir resolver e depois começar a pré-temporada sem esse peso em cima, prefere, não é? Sim, com certeza. Eu acho que não é só o Sporting que quer o Sporting e quer o jogador, porque não é do interesse de ninguém. E nós dizemos aqui isso desde o início, não é do interesse de ninguém, por muito que se considere que o jogador está a pressionar, que o Sporting está a resistir. O Sporting tem legitimidade para definir as condições do negócio, como é evidente. Mas no fim do dia, aquilo que vai interessar no dia, se chegarmos a esse limite, 2 de setembro, que é o dia que fecha o mercado, o que vai interessar é se há ou não há uma solução para Gyökeres. Venha ela de Jorge Mendes, da Ação Setincaia, do Sporting, do próprio Gyökeres, venha ela de onde vier. Portanto, e o tempo conta. Portanto, acho que aqui é do interesse de todas as partes resolver o mais depressa possível. Bernardo, se calhar podes-me ajudar. Eu não tenho muita memória de um jogador desta qualidade, que internacionalmente é visto, é-lhe reconhecida essa qualidade, mas no mercado de transferências toda a gente saber exatamente o que é que ele quer. Eu não sou empresário, não sei qual é a melhor forma de se fazer um negócio, se não estávamos a ter esta conversa no meu jato, certamente, em vez de estarmos aqui, mas... achas que nessa questão está a ser, é uma boa gestão que o mercado todo saiba que Gyökeres prefere a Premier League, que Gyökeres prefere o Arsenal? Eu acho que os empresários do Gyökeres se espalharam a comprido neste processo. Não parece que antagonizar o Sporting tenha sido muito inteligente. Há um problema, não há de facto uma... Ok, há uma abordagem, houve uma negociação, mas não há uma proposta concreta. E se há uma proposta, ela está bem longe... não, quer dizer, bem longe... Whatever, não é bem longe. Do valor que o Presidente do Sporting disse pelo valor que o Presidente do Sporting disse que o Gyökeres não saía. Não estou tão de acordo com o Vítor quando ele diz que falta pouco tempo. Na verdade, eu acho que não falta pouco tempo. Eu acho que 2 de setembro é o tempo. Mas achas que ao Sporting interessa manter esta novela, entre aspas, até ao final do mercado de transferências? Não interessa a ninguém. Não interessa a ninguém, mas isso acontece muitas vezes. Há vários timings de mercado. Há este timing de mercado enquanto está a decorrer o Mundial de Clubes. Há o timing de mercado das equipas que querem ter o plantel todo. E há aquele timing de mercado quando se fazem os primeiros jogos e se percebe, não, isto sem o Gyökeres não vai lá, ou sem o Pereira dos Plásticos ou o António das Farturas. E isso é outro timing de mercado, e é um timing de mercado que faz, por exemplo, o Benfica perder o João Neves a X, não há nenhum clube português no dia 1 de setembro possa dizer que não a 70 milhões. Não há. Ponto. Dizem todos que sim. Portanto, a questão aqui é... Mas também, desculpa interromper, os grandes clubes também normalmente apressam-se a ir buscar aqueles jogadores que estão no topo da lista, não é? Mas são eles que têm o dinheiro para fazer as correções de última hora, não é? Ou seja, são eles que
O Sporting, se tiver um problema de última hora, gasta 4 milhões e buscar um Biel desta vida. Um Liverpool ou um Arsenal pode gastar 60 ou 70 a ir buscar um Gyökeres desta vida. São coisas diferentes. Ou um Real Madrid. Eu não estou a dizer, eu estou a deitar os clubes. A minha questão aqui é... Eu acho que parece-me uma solução para este problema relativamente simples, porque se houver uma proposta de 65 mais 10, Frederico Varandas já tem a face salva e os empresários do Gyökeres idem aspas. A questão é, parece-me realmente muito estúpida esta coisa de dizer que tem que ser o Arsenal. É que parece-me mesmo realmente muito estúpida, com todo o respeito. Mas pronto, mas ainda não ouvi o Gyökeres dizer que tem que ser o Arsenal, não é? Isto parece ser a mensagem, não é? Que está a mensagem dos empresários, mas na verdade, como eu não acredito que um jogador sueco que até agora teve um comportamento profissional irrepreensível venha para aqui fazer greve. Custa-me acreditar, muito sinceramente. Quero acreditar que isto são bocas dos empresários e não o comportamento do jogador em si, porque há sempre uma diferença. Há bocado estávamos a falar do acordo entre o Martin Anselmi e o Vilas-Boas. Eu acho que o acordo é possível. Porque os acordos nunca são entre o André Vilas-Boas e o Martin Anselmi. São entre os advogados. São coisas completamente diferentes. A minha questão é... E os empresários existem para fazer o jogo sujo que os jogadores não querem fazer e os presidentes existem para defender os clubes e mandar umas bocas e tal e não sei o quê. Portanto, eu acredito que isto se pode resolver. Acredito mesmo. Agora, a questão é... Acho que vai ter que haver cedências de parte a parte, parece-me uma coisa mais ou menos evidente, e sempre e quando o Arsenal feche o cesco, se calhar acaba-se aquela coisa de ele só quer o Arsenal. Nesse dia acaba-se, muito sinceramente, eu não me parece que o Gyökeres queira continuar em Portugal. Não é por causa do Sporting, eu acho que o Gyökeres quer dar um salto para uma liga mais competitiva. E até acredito que prefira a Premier League, faz sentido, não é ele que prefere, é o mundo inteiro. O mundo inteiro prefere a Premier League, e portanto, não é o Gyökeres. Championship na altura, sim, mas certamente, pronto, mas na verdade postos. Qualquer jogador, perante a proposta de jogar um grande da Premier League, vai querer. Agora, a questão é, no momento em que se fecha a porta Arsenal, se calhar a porta Liverpool ou não é? Quer dizer, por cada porta que se abre na janela, blá, blá, acho que pode acontecer isso. Vítor, também não acreditas nesta questão da greve? Continua a ser um ponto que está a ser muito falado em Inglaterra? Eu, neste momento, já acredito em tudo. Eu já acredito que vamos acabar o programa, vou lá fora e pode estar a acontecer uma invasão de marcianos, porque eu já tinha visto muita coisa a acontecer. Agora, ver um jogador entrar em conflito com um clube, não tendo nenhuma proposta, realmente, quando pensamos, já vimos tudo no futebol, aí surge uma coisa nova. Tenho toda a simpatia pela ambição do Gyökeres. Agora, o próprio Gyökeres não pode seguir a linha que foi seguida pelo Sr. Hassan Chetinkaya, que é desvalorizar o produto. Se o Gyökeres é o melhor marcador mundial de 2024, se o Gyökeres é o melhor marcador europeu da época 24-25, não é autodesvalorizando-se que vai poder ser mais bem-sucedido na sua carreira futebolística. Tem que se dar ao respeito, tem que perceber que um clube como o Arsenal, se estiver verdadeiramente interessado na sua contratação, ou se estivesse verdadeiramente interessado na sua contratação, como é dito pelo empresário, já podia ter resolvido o problema neste momento. O Sporting, a partir do momento que não chegue uma proposta mínimo, que no mínimo seja de 60 mais 10 para início de conversa, o Sporting está a assumir a única posição que qualquer clube português podia assumir. Mas qual era o clube português que, numa circunstância dessas, podia admitir que um jogador que tem influência em mais de 120 golos saísse por menos 40% do valor da causa de rescisão? Existem soluções, como o Bernardo já disse, 65 mais 10 mediante os objetivos como forem definidos, podem ser 75 praticamente concluídos. Há muitas formas de resolver o problema. Mas eu, infelizmente, peço imensa desculpa, mas não consigo perceber, desde janeiro, o que é que o Sr. Hassan Chetinkaya fez para resolver este problema? O que é que o Sr. Hassan Chetinkaya fez para encontrar um ponto de entendimento com a SAD Sporting? Eu também não concordo com a SAD Sporting, que acha que não tem que falar com o empresário. Acha que o empresário é que tinha que falar com eles. Eu acho que tem que falar todos. Sem falar é que não vão resolver nada. O empresário tem que perceber qual é a postura do clube, independentemente do que tenha falado com o Guiana. O Sporting tem que perceber também como é que o empresário estava a fazer a gestão de carreira. E a partir daqui não há mercado a funcionar. Há um conluio do empresário com o Ajax, há um número, eu ia dizer um número clausos, mas há uma muralha construída à volta do Gyökeres, e termino com isto, que já o disse uma vez no outro programa. Não me lembro se foi aqui na NAU, que é,
no dia que o Arsenal contratar o Chesco e o Gyökeres ficar na prancha, nem o Gyökeres nem o empresário vão aparecer a dizer que a culpa é de Sporting. Porque por aqui não vão passar. Portanto, eles vão ser responsáveis pelas consequências do que esta estratégia vier a provocar nas próximas semanas. E quem se pode dar mal é o Vítor Gyökeres. Não é dar-se mal na perspectiva de ficar sem jogar. Ele tem contrato com o Sporting durante os próximos 3 anos, ou para os próximos 3 anos pode continuar a marcar golos em Portugal. Mas ele tinha um determinado objetivo de carreira e, com todo o respeito, nem ele nem o agente estão a seguir o caminho correto para concretizar esse sonho do jogador. Muito bem, já vamos voltar a falar do Sporting, sempre atentos a este processo de Gyökeres. Para já, João Félix, que esteve num jogo de futebol com crianças em Tóquio, o avançado português está a gozar novo período de férias, depois da estadia em Miami, nos Estados Unidos. Agora, no Japão, João Félix publicou um vídeo no qual surge rodeado de crianças durante um jogo de futebol em território japonês. O Internacional por Portugal continua com o futuro por definir. A única certeza é de que não conta para o Chelsea, que na época passada pagou mais de 50 milhões para o contratar. João Félix tem contrato até 2031, sendo que recebe 7 milhões limpos por temporada. Tal como já avançámos, o Benfica está disposto a negociar com o Chelsea e admite mesmo chegar aos 30 milhões para contar com o avançado. Antes de ir para o Japão, João Félix esteve em Lisboa a treinar no estádio do Oriental com David Rosa, que é treinador e especialista em performance no futebol. Hoje é manchete do Record, Bernardo, que o Benfica procura 6 reforços. 6 mais Félix ou Félix mais 5? Vamos lá ver uma coisa. A questão daqui do... o João é uma contratação muito difícil, não é? Portanto, e o acerto financeiro do João, obviamente, pode ter que ditar o ataque ao mercado do Benfica. Eu acho que o João vai ser tentado até ao fim pelo Bruno Lage e pelo Rui Costa, sempre e quando o Chelsea não tenha uma proposta de um clube que agrade ao João Félix, e estou a falar de um clube com a grandeza dos últimos clubes que o João tem representado. Mas parece possível que possa aparecer num tubarão europeu? Eu acho que o rendimento desportivo do João nos últimos anos não tem sido um rendimento que lhe garanta constantemente a abertura das maiores portas. Mas a verdade é que, se olhares à carreira do João Félix, o Jorge Mendes o colocou em clubes muito bons. Parece-me que há um erro de cálculo. Parece-me que há um erro de cálculo na primeira transferência, mas a verdade é que por 120 milhões, se tivesse sido o Oriental, se calhar também tinha ido. Agora, daí para cá, o João esteve no Barcelona, esteve no Milan, no Chelsea, quer dizer, não é propriamente no Arrentela, no Fornos de Algordes e em Carrazeira de Anciães. Portanto, há aqui uma colocação em clubes de topo onde o João não conseguiu ganhar o seu espaço. E na última passagem, ainda por cima, com um treinador que todos nós conhecemos bem e que o João também conhecia bem. Conhecia bem o João. Exato. Portanto, aqui a questão é... Eu já disse isto aqui mais do que uma vez, não me quero estar a repetir demasiado. Eu acho que fazia bem ao João, seja o retrocesso que for, entendo tudo. Eu acho que fazia bem ao João voltar ao Benfica, voltar a um clube que gosta, voltar a um clube que o deseja, um treinador que quer ajudá-lo a reabilitar-se. E quer a gente queira, quer não, a Liga Portuguesa é mais fácil, entre aspas, do que a Liga Italiana, do que a Liga Espanhola e do que a Liga Inglesa. Eles têm melhores jogadores, são jogadores com mais capacidade. As grandes equipas naqueles campeonatos são muito fortes. Portanto, e alguns desses campeonatos a Liga também é mais nivelada. Agora a questão aqui é o Benfica, para fechar um negócio desses, tem sempre que ter algum investimento. Obviamente não vai contratar o João, mas dar-lhe aquele salário que tu leste, que, portanto, são salários incomportáveis para a realidade nacional, mas, na verdade, essa contratação pode ditar acertos nas outras. Agora, até quando é que o Benfica pode esperar pelo João e fazer cortes nas outras? Sinceramente, aí já deixo isso para o Vítor Pinto, que sabe muito mais disto do que eu.
Vítor, e era essa a questão que te ia lançar. Como é que o Benfica pode aqui montar a estratégia de ataque ao mercado de transferências? É João Félix, vindo João Félix e depois o que é que falta? Ou fazer uma equipe e depois esperar que João Félix chegue ao Benfica? Nestas movimentações, grandes contratações, sou um mero aprendiz à beira do Bernardo, por isso é que muitas das grandes notícias do Record passaram para o Bernardo. Obrigado, diretor, por isso é que estamos aqui hoje com esta força. Só uma nota para quem está em casa. O que o João Félix tem para receber... Isto é que é puxar o saco com grande nível, diretor. Força, Vítor. O que o João Félix tem para receber até ao fim do contrato com o Chelsea implicaria para o Benfica um gasto de 98 milhões de euros. Ou seja, 98 milhões de euros iam quase 126 de outra vez ao ar. Portanto, não é isso que está aqui em causa. Existem situações negociais que podem criar aqui um ponto de equilíbrio, nomeadamente, mesmo que o Benfica queira assumir de imediato a propriedade do passe do João Félix, conseguir que à partida haja no acordo de rescisão uma compensação para o João Félix pelo dinheiro que não vai ganhar a seguir. Eu acho isso mais difícil, porque é muito tempo de contrato. Até 2031 são 7 temporadas, ou 6 temporadas, ou 7 temporadas. É muito dinheiro. Portanto, eu vejo como um cenário mais concretizável um empréstimo por 2 épocas, um empréstimo por 1 ano com condições de compra já definidas à partida e, sobretudo, o Benfica a conseguir, com o apoio de Jorge Mendes, explicar ao Chelsea que tem aqui uma solução para o problema do Chelsea. Em patamares diferentes, é um pouco o que se passa com o Renato Sanches e com o PSG. O Benfica tem interesse desportivo no João Félix, o João Félix tem todo o interesse desportivo em representar o Benfica em ano mundial e deixa-me dizer-te isto, porque eu já deixei esta pergunta noutro fórum, mas é importante que os espectadores do Record também façam uma reflexão. Amanhã às 21 horas, acham que o João Félix vai estar a torcer por quem? Amanhã às 21 horas, quando o Benfica marcar um golo, o João Félix vai festejar ou vai festejar se marcar o Chelsea? Toda a gente sabe a resposta a isto. Portanto, o João Félix quer jogar no Benfica, é benfiquista e, a partir de agora, nos programas de comentário desportivo, nos canais da Média Livre e noutros, vamos deixar de ouvir que é impossível. Porque, de repente, apareceu o Tiago Almada. O Félix sozinho era impossível. Mas o Félix com o Tiago Almada já era possível. Portanto, a partir daqui, ninguém vai dizer que esta contratação do João Félix era impossível. Só a última nota. O Record hoje aponta 6 reforços como sendo fundamentais para o Benfica. Atenção, Samuel Dal já foi contratado, Dedić já foi contratado. Portanto, vindo estes 6 que estão aqui, e já não estamos a falar da possibilidade de um guarda-redes Samuel Soares for emprestado, ou mais um central se alguém for vendido, estamos a falar de um cenário em que aquele que era reconhecidamente o plantel com mais recursos do futebol português chega ao fim da temporada e precisa de 8 contratações pelo menos. Isto é estranho. Isto vai ter que suscitar uma reflexão nossa, uma reflexão no Benfica, uma reflexão entre a esfera técnica da estrutura do futebol e da SAD e até do Presidente Rui Costa, porque isto é estranho. Não são só as lesões do Bay e do Mano Silva que explicam esta necessidade do Benfica, repito, a seguir ao Dedić e ao Dal, 2 reforços, ainda ter que ir buscar mais 6. Não é normal. Vítor Almeida Gonçalves, se o Benfica efetivamente vender Carreras, estamos a falar de muitos milhões, se continuar, e há pouco dizíamos, poder até chegar à final do Mundial de Clubes, é difícil, bem sabemos, mas o sorteio até, ou melhor, a configuração por mérito do Benfica acabou por ser simpática, tendo em conta as possibilidades. Se o Benfica conseguir aqui amelhar uma boa verba, deve de facto investir tudo no plantel. Já vimos o Benfica fazer grandes investimentos no passado, de plantéis de 100 milhões, como se dizia. É isso que podemos esperar para este mercado? Por instantes assustei-me porque pensei que ias perguntar-me se devia investir tudo no João Félix. Não sei se achas que sim. Não pensei nessa pergunta. Não, acho que parece-me evidente até pela lista de compras que nós noticiamos hoje e que é factual, à qual podemos acrescentar ainda, como o Vítor já disse, o Dal e o Dedić. Parece-me que é evidente que o Benfica vai voltar a investir muito no plantel. E concordo que de certa forma é estranho, tendo em conta aquilo que tem sido o trajeto das últimas épocas. Tem existido sempre investimentos muito elevados. Não era suposto isto ter que acontecer, mas é um facto também que saiu Di Maria, saiu Artur Cabral, Belotti não continua, Amdouni também não continua. Portanto, há muitas mudanças. Há jogadores, como já foi aqui referido, um jogador muito importante, o Manu, que está lesionado.
Portanto, parece-me que o Benfica terá que investir e terá que investir forte, eventualmente com o João Félix na equação, mas é um jogador difícil de atingir. Vítor Pinto e Bernardo Ribeiro, muito obrigada pela vossa presença neste Record na Hora. Obrigada a si por ter estado desse lado. Já a seguir fico na companhia do Pedro Mourinho no Jornal à Noite. Até amanhã.